Pronto, eu comecei aqui a gravar. Pronto, obrigado, viu? Nada. Então vamos começar aqui. Todo mundo consegue me ouvir bem e enxergar a apresentação? Sim. Pronto. Sim. Beleza, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é André Lucas, eu sou estudante do mestrado na área de produção vegetal. Sou orientado pela professora Vilma e fiquei responsável por passar para vocês esse conteúdo referente à fotossíntese, né? Sendo que agora vamos ver a segunda etapa, que é a etapa bioquímica, visto que a professora Vilma, ela deu a primeira aula, não foi semana passada, equivalente aí à etapa de reações fotoquímicas da fotossíntese, que é a primeira etapa. Mas antes de iniciarmos essa segunda etapa, ela pediu para que eu fizesse uma pequena revisão com vocês, para ver como é que vocês estão em relação a esse conteúdo, beleza? Então, a gente sabe que o processo fotossintético, ele vai ocorrer em organelas, né, específicas aí das células vegetais, chamadas de cloroplasto. Essas organelas, por sua vez, vai ter estruturas, né, no seu interior, como essa dupla camada de membranas, né, e além dela vai ter o estroma e o tilacoide. Mas eu queria saber de vocês, em quais dessas regiões, em quais desses compartimentos, vai ocorrer aí a reação fotoquímica da fotossíntese. E aí, alguém poderia responder? Estão lembrados aí da aula passada? Estão me escutando bem, pessoal? Vocês estão escutando bem? Oi? No estroma. Não, no caso, as reações fotoquímicas, elas vão ocorrer nos tilacoides, né? E os tilacoides, quando eles vêm empilhados, quando eles vêm em conjunto, ele leva esse nome de grano aqui, né? No estroma vai ocorrer as reações bioquímicas da fotossíntese, né? Onde vai ter aí a enzima rubisco, entre outras enzimas que vão estar envolvidas aí nesse processo. Beleza? Então, nessa outra figura, a gente consegue enxergar melhor, né, os cloroplastos, onde a gente vê aí em destaque que justamente o grano, né, que são as pilhas, o conjunto de tilacoides, mais as lamelas estromais, é que vão abrigar aí as reações fotoquímicas da fotossíntese, né? Então, são nessas duas estruturas aí que vai conter os complexos proteicos, que são responsáveis aí pelas reações fotoquímicas, né, onde essas reações fotoquímicas vão acontecer. E aqui o estroma é justamente onde vai abrigar todas as reações bioquímicas da fotossíntese, né? Equivalente aí à segunda etapa da fotossíntese, certo? E essa imagem aqui, pessoal, vocês já viram ela? Semana passada a professora Vilma chegou a mostrar ela, né? E aí, alguém sabe o que está acontecendo nesse processo aqui? Deixa eu ver vocês. E aí, pessoal? Essa aqui é a clorofila, né? E o que é que ela está fazendo? Ela está absorvendo a energia luminosa, né, na forma de fótons, e ela vai estar saindo do seu estado fundamental e vai chegar aí ao seu estado excitado, né, que é representado por esse asterisco aqui. E aí, uma vez que a clorofila ela sai do seu estado fundamental para o seu estado excitado, quando ela absorve essa energia luminosa, ela vai ter três alternativas para liberar essa energia luminosa e assim retornar ao seu estado fundamental. E aí, alguém sabe quais são essas três alternativas, esses três meios que a clorofila tem para liberar essa energia e retornar ao seu estado fundamental? Esses nomes... Isso, diga. Fotoquímica, calor e fluorescência, né? Pronto, exatamente. Inclusive está aqui, né? Só que está em inglês, que essa imagem eu peguei aí de um livro em inglês, mas é justamente isso, né? As reações fotoquímicas, né, que vai ser a fotossíntese propriamente dita, a dissipação dessa energia na forma de calor, que é quando a planta não vai utilizar a energia luminosa, né? Vai descartar na forma de calor, e também a fluorescência, né? Que seria quando a clorofila ela vai remitir o fóton, né? E vai liberar aí para o meio ambiente, só que quando ocorre essa liberação, também vai haver uma perda, né, de energia na forma de calor. Então, esse comprimento de onda vai ser maior, né, visto que tem uma relação aí inversamente proporcional entre o comprimento de onda e a energia presente nela, né, sendo que quanto maior for o comprimento de onda, menor será a energia armazenada, não é isso?
Então, em cerca de 95% das vezes em que a clorofila absorver a energia luminosa, vai ocorrer as reações fotoquímicas. E nas outras 5%, nas 5% das chances, vai ocorrer essas duas, tanto a dissipação da energia na forma de calor, como esse processo aí de fluorescência. Beleza? Deixa eu passar aqui agora. Ô, professor, Oi. tem um pessoal no grupo dizendo que está esperando a permissão para entrar aí. Eu acho que é justamente o pessoal que a colega falou, que não é da UFAL, não é isso? E para isso, acho que para eles entrarem, acho que a professora Vilma que tem que liberar, né? Porque foi ela que gerou esse link. Entendeu? Esse link foi agendado. Aí eu acho que para pedir permissão tem que ser com a professora Vilma, porque aqui, pelo menos, eu não vejo nenhum ícone assim de liberar a permissão deles, entendeu? É porque você está compartilhando, não é? Oi? Você está compartilhando tela. Isso. Quando você está compartilhando tela, você não vê não. Você não vê nem o chat, nem as pedidos para entrar na sala, entendeu? Uhum. Mas aí, como é que faz para eles entrarem? Tenta parar de compartilhar a tela aí e ver se tem alguma situação aí. Fica aparecendo na tela. Qual pessoa quer entrar aí, você pede para aceitar. Deixa eu ver aqui, viu? Não, aqui eu não vejo nenhuma opção, não, do pessoal querendo entrar. Mas eu acho que tem que ser só com a professora mesmo, porque como ela gerou o link, ele está como se tivesse entrado como aluno. Como Isso, a gente. exatamente. Entendeu? Entendeu? Só com a professora. Acho que é só com a professora mesmo. Então deixa eu voltar aqui a apresentação, viu? Valeu. Mas essa aula está sendo gravada e qualquer coisa vocês passam para eles, né? Como a aula está sendo gravada, né? Aí depois a gente passa esse conteúdo para eles. Viu? Beleza, estão vendo novamente a apresentação? Sim. Tá enxergando, né? Beleza. Sim. Então, essa figura também foi vista na aula passada, né? Que foi dada aí pela professora Vilma, onde nós conseguimos enxergar aqui o fotossistema, né? Alguém lembra o que significa fotossistema? Qual é a utilidade dele? E aí, pessoal? Os fotossistemas, eles vão ser unidades funcionais da fotossíntese, né? Onde vai abrigar aí essas reações fotoquímicas juntamente com outros complexos proteicos, beleza? Nessa imagem, a gente vai ver justamente esse fotossistema e a gente vai ver também algumas clorofilas que estão dispostas aí nesse agregado, né, onde elas vão funcionar aí como se fossem antenas, né, na captação da energia luminosa. Sendo que esse sistema aqui, eles recebem um nome. Vocês sabem qual é o nome desse sistema aqui, dessas clorofilas que funcionam como antena nesse complexo? Vai ser o sistema coletor de luz, né? O sistema coletor de luz. Então, é o seguinte, essas clorofilas do sistema coletor de luz, elas vão absorver o fóton, né, que vai ser a partícula de luz, e vai sair do seu estado fundamental, vai para o seu estado excitado, e quando ela faz isso, ela vai transferir a energia para outra clorofila, né, desse mesmo sistema. E isso vai acontecer até que essa energia chegue no centro de reação, né, onde vai ter clorofilas específicas, né, nesse centro de reação, e aí essa energia que é transferida de uma clorofila para outra nesse sistema coletor de luz, vai estar ocorrendo essa transferência por meio da ressonância induzida, que é basicamente vibrações que vai ocorrer de uma clorofila para outra. Então, essa clorofila, ela vai absorver a partícula de luz, vai sair do seu estado fundamental e vai para o seu estado excitado, e vai, por vibração, passar, né, transferir essa energia para uma outra clorofila, e isso vai acontecer até que essa energia chegue no centro de reação, onde vai ter clorofilas específicas, sendo que essas clorofilas do centro de reação,
elas vão se comportar de uma maneira diferente, porque quando elas recebem essa energia luminosa, elas saem do seu estado fundamental, vão para o seu estado aí de maior excitação, né, o seu estado excitado, e quando elas fazem isso, elas se tornam um forte agente redutor, ou seja, elas vão ter a capacidade de doar elétrons, entendeu? Ela vai ter essa capacidade aí de doar elétrons para uma outra proteína, né, para uma outra molécula. Então, a gente pode dizer que nesses fotossistemas, tanto no 1 como no 2, vai ocorrer nesse mesmo princípio, né? Dessas clorofilas aí no sistema coletor, que vai transferir essa energia para a clorofila do centro de reação, onde ela vai sair do seu estado fundamental, vai para o seu estado de excitado, e vai ter essa capacidade de transferir elétrons, beleza? Alguma dúvida, pessoal, nessa imagem? E aí, tudo certo? Ficou alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim, estamos ouvindo. Estamos. Beleza. Desculpa, é porque eu não estou vendo vocês, entendeu? Quando eu apresento, eu não consigo enxergar vocês. Aí eu tenho que estar perguntando sempre, viu? Mas isso aqui é só uma revisão, viu, da aula passada que foi dada pela professora Vilma. Então, nessa outra imagem aqui, a professora Vilma justamente acabou a aula nessa imagem, né? Onde ela relatou aí tudo o que acontece, né? E eu queria saber de vocês onde estão localizados esses complexos proteicos aqui responsáveis pelas reações fotoquímicas da fotossíntese. E aí, pessoal? Onde é que vai acontecer as reações fotoquímicas da fotossíntese? Em qual compartimento do cloroplasto? Vai ser no estilacoide, né? Não é isso, pessoal? Sim. Pronto, vão ser nos tilacoides. Então, esses 4 complexos proteicos aqui, que são fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1 e ATP sintase, eles vão estar localizados nas membranas do tilacoide, beleza? Onde, na parte interior das membranas do tilacoide, a gente vai ter um meio líquido chamado de lúmen, certo? E na parte externa às membranas do tilacoide, a gente vai ter um outro meio líquido que é chamado de estroma, que é justamente onde vão ocorrer as reações bioquímicas da fotossíntese, certo? Então, o que está acontecendo nessa imagem é o seguinte, primeiro, a clorofila, ou melhor, a energia luminosa, né, na forma de fótons, né, de partículas de luz, elas vão estar sendo absorvidas, né, pelo fotossistema 2 e também pelo fotossistema 1 de maneira simultânea, beleza? E, nesse momento, essa energia luminosa, ela vai estar sendo captada justamente por aquelas clorofilas, né, que estão dispostas no sistema coletor de luz. E aí, indo aqui para o fotossistema 2, essas clorofilas que estão dispostas no sistema coletor de luz, elas vão pegar essa energia luminosa e vai transferir de uma clorofila para outra, né, por meio da ressonância induzida, até chegar no centro de reação. No centro de reação vai ter uma clorofila específica, no caso do fotossistema 2, que vai levar o nome de clorofila A680 ou clorofila P680. Isso porque essas clorofilas do centro de reação aí do fotossistema 2, elas vão ter uma maior preferência pela absorção da energia luminosa no comprimento de onda até 680 nanômetros, né? Da mesma forma vai ocorrer no fotossistema 1, sendo que essas clorofilas do centro de reação, elas vão ter uma maior preferência pela absorção da energia luminosa no comprimento de onda de até 700 nanômetros, beleza? Então, uma vez que a energia luminosa chega até o centro de reação do fotossistema 2, que vai ser nessa clorofila P680, o que é que vai acontecer? Essa clorofila, ela vai sair do seu estado fundamental, vai para o seu estado excitado, e quando isso acontece, ela vai se tornar um forte agente redutor, ou seja, ela vai ter essa capacidade de transferir o elétron presente nela para outra proteína. E esse elétron, ele vai ser justamente transferido para uma proteína chamada de plastoquinona, beleza? E aí, para que essa clorofila P680, ela retorne ao seu estado fundamental, ela vai precisar repor esse elétron perdido, não é isso?
E de que maneira ela vai conseguir repor esse elétron perdido? Alguém lembra do que foi dito pela professora na aula passada? Por meio da fotólise da água, não é isso? E aí, pessoal? Não é a fotólise da água, né? Estão escutando, pessoal? Não estou conseguindo ver vocês. Aí não tem como saber se a internet caiu, se vocês pararam de escutar. E aí, pessoal? Deixa eu ver vocês. Estão me escutando, pessoal? Beleza, então vamos retornar lá. Estou sim escutando. Certo. Vocês voltaram a ver a apresentação aqui? Vou colocar em modo apresentação. Pronto. Beleza. Então, para essa clorofila presente no centro de reação do fotossistema 2, que é a clorofila P680, retornar ao seu estado fundamental, ela precisa repor um elétron perdido, e o elétron doado, no caso, e esse elétron, ele vai ser reposto por meio da fotólise da água, certo? Onde algumas enzimas que estão associadas aí ao fotossistema 2, né, esse complexo proteico, ela vai quebrar a molécula da água, né, onde vão ser aproveitados tanto os elétrons quanto os prótons dessa molécula de água. E o oxigênio, né, da água, ele vai ser liberado, né, onde posteriormente ele vai ser difundido aí para o meio ambiente, né? E por meio dessa fotólise da água vão ser aproveitados os prótons e os elétrons da molécula da água, beleza? Então, uma vez que essa clorofila P680 recebe um elétron, ela consegue retornar ao seu estado fundamental e posteriormente consegue fazer tudo isso de novo, né? Todo esse processo. Então, voltando para esse elétron que foi doado por uma proteína chamada de plastoquinona, toda vez que essa proteína, que essa plastoquinona, ela recebe um elétron da clorofila P680, ela vai também pegar um próton, né, oriundo aí da região do estroma, beleza? De modo que, quando ela pegar 2 prótons e 2 elétrons, ela vai se transformar na plastoquinona reduzida, que é essa plastoquinona mais 2 elétrons e 2 prótons. Quando isso acontece, a plastoquinona vai até um outro complexo proteico chamado de citocromo B6F, onde ela vai liberar os prótons, né, que vai passar por esse complexo proteico do citocromo B6F e vai para a região do lúmen, né, que é a parte interna aí dos tilacoides. Ao mesmo tempo, os elétrons presentes na plastoquinona vão passar pelo citocromo B6F e vão ser carreados por uma outra proteína chamada de plastocianina. Certo? Então, os prótons que foram capturados aí pela plastoquinona vão ser liberados no lúmen, e os elétrons, eles vão passar pelo citocromo B6F e vão chegar numa proteína chamada de plastocianina, onde neles vão permanecer por um tempo. Isso porque, simultaneamente ao que está acontecendo aqui no fotossistema 2, vai estar ocorrendo também no fotossistema 1, né? Toda aquela absorção da energia luminosa por meio das clorofilas dispostas aí no sistema coletor de luz, que vai transferir a energia luminosa de uma clorofila a outra, até chegar no centro de reação do fotossistema 1, onde vai ter uma clorofila específica chamada de clorofila P700, né? E a partir daí essa clorofila P700 vai sair do seu estado fundamental, vai para o seu estado excitado e vai se tornar aí um forte agente redutor, né? E quando isso ocorre, essa clorofila, ela vai doar um elétron para uma outra molécula, para uma outra proteína, chamada de ferredoxina, né, que está descrita aqui como sendo esse FD. Essa ferredoxina, por sua vez, vai doar esse elétron para uma outra proteína chamada de FNR. Essa proteína, na verdade, é uma sigla, esse FNR. Na verdade, é um nome bem complexo para essa proteína, certo? Então, essa proteína, FNR,
vai pegar esse elétron, né, e vai utilizá-lo para juntar uma molécula de NADP+, a um próton, né, e vai se tornar, vai sair dessa molécula NADP+, vai se tornar aí NADPH, né, que é a forma reduzida do NADP+, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguém pode ativar o microfone e, se tiver alguma dúvida, vocês podem dizer, senão a gente pode dar continuidade. E aí, pessoal? Tá difícil de entender? Tem alguma dificuldade? Não. Tudo certo, né? Sim. Beleza. Então, da mesma forma, vai acontecer com essa clorofila P700. Para que ela retorne ao seu estado fundamental, ela precisa repor um elétron, não é isso? Então, esse elétron, ele vai vir justamente daquele que estava presente na plastocianina, né? Então, ele vai ser utilizado para repor aí o elétron da clorofila P700, de modo que ela retorne aí ao seu estado fundamental e pode ocorrer novamente todo esse sistema. Então, a gente consegue observar que essa série de transferências de elétrons nesse sistema vai ter a finalidade de produzir NADPH, né, que é a forma, que é o poder redutor. Essa molécula, posteriormente, ela vai ser utilizada aí na fase bioquímica da fotossíntese, fornecendo aí cargas de prótons para reações bioquímicas que vão ocorrer, beleza? Então, essa vai ser a utilidade do NADPH, certo? Então, além do NADPH, também vai estar ocorrendo a produção de ATP, não é isso? Então, como é que ocorre a produção do ATP? Primeiro, vai ser utilizado aí os prótons que vão ser liberados por meio da fotólise da água, né? E também esses prótons, eles vão vir, né, da plastoquinona, que toda vez que ela vai receber um elétron, ela também vai puxar um próton, sendo que esse próton que ela consegue puxar vai vir aí justamente da região do estroma, né? Então, os prótons vão ser utilizados para gerar aí um potencial eletroquímico, né? Porque essa região aqui do lúmen, ele vai estar muito concentrado de prótons, né? Então, a tendência é que esses prótons migrem para a região do estroma, sendo que todas essas membranas, né, a maioria delas aqui, elas vão ser hidrofóbicas, elas não vão permitir a passagem desses prótons, né, elas vão ser impermeáveis. Então, dessa forma, esses prótons, eles só conseguem passar para o lado do estroma por meio de um canal presente nesse complexo proteico da ATP sintase, beleza? Então, os prótons, eles vão chegar no outro lado, né, no lado do estroma, por meio desse canal da ATP sintase, né? Sendo que essa ATP sintase, que é uma enzima, ela vai utilizar esses prótons para juntar uma molécula de ADP com um grupo fosfato. E isso vai resultar na produção de ATP, beleza? Então, para que haja produção do ATP, é preciso que tenha esse bombeamento de prótons, é preciso que o meio esteja acidificado, né, digamos assim, com esses prótons, né? Então, dessa maneira, a ATP sintase vai conseguir juntar o ADP mais um grupo fosfato, formando o ATP. O ATP, por sua vez, também vai ser utilizado na fase bioquímica da fotossíntese, e também se trata de uma molécula que tem um potencial de armazenar energia, né? Então, as células, elas podem utilizar essas moléculas de ATP para realizar aí os seus processos fisiológicos, visto que é uma fonte aí de energia, beleza? Então, tudo o que eu falei, na verdade, foi uma revisão da aula passada, beleza? Agora a gente vai, de fato, iniciar aí essa fase bioquímica da fotossíntese. Então, como já sabemos, a fotossíntese, ela é dividida em duas fases, que é a fase fotoquímica, que foi descrita, né, agora, e também a fase bioquímica. Sendo que essa fase bioquímica, antigamente, ela era chamada de fase escura. Só que esse termo fase escura, ele não é correto, visto que, para que essa fase bioquímica ocorra, é preciso, né,
da produção do ATP e do NADPH, que justamente vai ser produzido aí na fase fotoquímica da fotossíntese. Então, a gente pode dizer que, para que isso ocorra, é preciso que haja a luz, né, que vai desencadear todo esse processo das reações fotoquímicas, né? Então, chamar a fase bioquímica de fase escura é um erro. Hoje a gente sabe que é um erro, né? Ela pode ser descrita aí como fase bioquímica, ciclo de Calvin, né, dentre outros nomes aí que podem ser utilizados para se referir a essa segunda fase da fotossíntese. Então, nessa imagem, a gente consegue ver um resumo aí do processo fotossintético, né, que vai envolver tanto a fase fotoquímica como a fase bioquímica, onde a fase fotoquímica, nesse caso, vai estar relacionada aí à fotofosforilação, né, que seria a produção do ATP utilizando a luz, né. Também está ocorrendo aí a quebra da molécula da água, onde vai ser posteriormente liberado o gás oxigênio, né, para o meio ambiente. E também o que a gente consegue observar nessa imagem é que essas fases da fotossíntese, elas são interligadas e são também interdependentes, ou seja, uma vai sempre depender da outra. Isso porque o ATP e o NADPH, que são formados nas reações fotoquímicas, eles vão ser consumidos no ciclo de Calvin, né, que vai ser a nossa fase bioquímica. Ao mesmo tempo, o ciclo de Calvin vai estar devolvendo para as reações fotoquímicas, né, para a fase fotoquímica, moléculas de ADP, NADP+, e também grupo fosfato. Sendo que, na verdade, o que vai ser consumido do ATP no ciclo de Calvin vai ser justamente um grupo fosfato. Dessa forma, o ATP menos um grupo fosfato vai ser justamente o ADP, né? E o NADPH, que é o poder redutor, o que vai estar sendo consumido no ciclo de Calvin vai ser justamente os prótons presentes nessa molécula. Dessa maneira, ela vai retornar aí para as reações fotoquímicas na sua forma oxidada, que vai ser essa NADP+. E também vai estar sendo liberado aí um grupo fosfato para essas reações fotoquímicas sempre estarem ocorrendo, né? Então, como a gente pode observar na imagem, o ciclo de Calvin, ele tem como objetivo reduzir o gás carbônico a açúcar, né? Sendo que esse açúcar, durante o ciclo de Calvin, ele vai ser chamado de triose fosfato, né? Que, na verdade, é um açúcar de 3 carbonos, né? Que vai estar sendo produzido aí no ciclo de Calvin. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Posso passar tranquilo? Pode sim, cara. Beleza. Então, o que diz o ciclo de Calvin? Vai dizer o seguinte: todos os eucariotos, desde as algas mais primitivas às angiospermas mais avançadas, utilizam o mesmo mecanismo de fixação de gás carbônico descoberto por Melvin Calvin. Por isso que o nome é ciclo de Calvin, porque foi justamente Melvin Calvin quem descobriu primeiramente esse ciclo, né? Então, esse cara ele recebeu um prêmio Nobel de Química em 1961, justamente por ter descoberto esse ciclo. E esse ciclo foi primeiramente descrito em espécie C3. Mais para frente, ao longo da nossa aula, a gente vai saber o que significa espécie C3, né? Mas depois se descobriu que todos os vegetais possuíam esse ciclo, desde as C3 até as C4 e as CAN, né? Mais para frente a gente vai destrinchar aí esses termos para ver o que significa, né, cada um desses termos. Então, o ciclo de Calvin, né, que é a fase bioquímica, ela vai consistir aí numa série de reações bioquímicas que vai ter o propósito de, primeiramente, fixar o gás carbônico e, posteriormente, combiná-lo aí a uma outra molécula, de modo a, por uma série de reações bioquímicas, resultar nas trioses fosfato, né, que vai ser aí os açúcares, que posteriormente vai ser utilizado pelas plantas aí para compor a sua estrutura, né, para produzir organelas, paredes celulares, células, enfim, tudo que a planta necessita. Então, esse ciclo de Calvin, ele vai ocorrer justamente no estroma, né, que é aquela região, aquele meio líquido, né, do presente aí nos cloroplastos, e ela vai possuir 3 estágios.
que vai ser a carboxilação, a redução e também a regeneração. Então, o ciclo de Calvin ele só ocorre devido à presença aí de uma enzima chamada de rubisco, onde, na verdade, rubisco é uma sigla, né, para enzima cujo nome é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Isso porque esse nome carboxilase oxigenase, porque essa enzima ela vai apresentar uma atividade tanto de carboxilase, né, que seria aí a fixação do carbono, como de oxigenase, que vai ser aí a fixação do gás oxigênio. E essa enzima se trata aí de uma proteína mais importante e abundante na Terra, né, porque as plantas vão conter essas enzimas, né, e as plantas, quando agrupadas, vai formar aí florestas, né, com milhões de indivíduos, e cada indivíduo vai ter muitas enzimas, né, por isso que se trata aí da enzima mais abundante da Terra. Né, então, praticamente toda a vida depende direta ou indiretamente dessa enzima, né, por meio aí do processo fotossintético, e é a enzima mais abundante das folhas, visto que 40% das proteínas presentes nas folhas vão ser utilizadas aí vão ser compostas por essa enzima. Então, graças a essa proteína, as plantas fixam o carbono. Sendo assim, elas vão necessitar de uma grande quantidade de rubisco. Então, a rubisco ela vai ser composta aí por proteínas oligoméricas, né, que são compostas por 8 subunidades grandes, e estas subunidades grandes elas vão vir do DNA do cloroplasto, e também são compostas por 8 subunidades pequenas, sendo que estas vão vir aí do DNA nuclear. Isso só a nível de conhecimento mesmo. Então, nessa imagem, a gente consegue observar justamente a enzima rubisco, que é composta aí por cadeias largas e cadeias pequenas, né? E além da enzima rubisco, a gente consegue observar na imagem uma outra molécula, que é chamada de RuBP, que vai ser uma sigla, né, para se referir aí a uma molécula que é chamada de ribulose 1,5-bifosfato. Essa RuBP, na verdade, se trata aí de uma pentose, né, que vai ser um açúcar que contém 5 carbonos, e essa RuBP, ela vai ser um dos substratos da enzima rubisco. Então, qual é o objetivo da enzima rubisco? Ela vai unir, né, vai combinar essa molécula, né, essa RuBP, a um outro substrato, que esse pode ser tanto o gás carbônico, né, quando ela faz atividade carboxilase, como o gás oxigênio, quando ela vai estar fazendo aí atividade oxigenase, beleza? Quando ocorre a combinação da RuBP com o gás carbônico, isso vai desencadear aí uma série de reações bioquímicas referentes à fotossíntese, né, referentes ao ciclo de Calvin. Agora, quando a rubisco promove a combinação da RuBP com o substrato gás carbônico, gás oxigênio, ela vai estar fazendo aí um outro ciclo, que a gente vai ver mais para frente, né, que vai ser a fotorrespiração, né, onde toda vez que a planta tiver unir essa RuBP com a oxigenase, ela vai deixar de estar fazendo a atividade fotossintética, beleza? Isso a gente vai ver tudo mais para frente aí, ao longo da apresentação. Então, a carboxilação se trata aí justamente da primeira etapa do ciclo de Calvin, né? Então, no que consiste a carboxilação? Nessa fase, o CO2 é combinado com a RuBP, que é a ribulose 1,5-bifosfato, para formar 2 moléculas de fosfoglicerato, né? E essa reação, obviamente, vai ser catalisada aí pela enzima rubisco. Então, qual é o objetivo dessa primeira etapa? Ela vai pegar aí o gás carbônico, né, atmosférico, que vai passar justamente para a planta por meio de estruturas chamadas de estômatos, né, que são poros, que vai permitir aí as trocas gasosas. E uma vez que o gás carbônico chega no estroma, né, onde vai ter a enzima rubisco, ele vai ser combinado com outro substrato, que vai ser a RuBP, e a partir daí vai ter uma série de reações bioquímicas que vai resultar aí na formação de 2 moléculas de fosfoglicerato, né? Então, isso foi o que eu disse, né? O CO2 vai ser combinado com a RuBP, e antes de formar esse fosfoglicerato, primeiramente vai ser produzido um intermediário instável de 6 carbonos.
E por que um intermediário instável? Porque esse composto, quando entra em contato com a água, ele vai reagir e vai ser quebrado em 2 moléculas de 3 carbonos cada, que vai ser justamente esse fosfoglicerato, né? Então, só para que vocês possam observar aí, nessa figura, a gente vai ter a RuBP, né, que vai ser um dos substratos da enzima rubisco, que é a ribulose 1,5-bifosfato, sendo que esse número aqui, 1,5, ele vem justamente porque vão estar aí, os grupos, vão ter um grupo fosfato, né, que vai estar associado à cadeia principal dessa molécula por meio do primeiro carbono, por isso que o número 1, e também a gente vai ter um outro grupo fosfato que vai estar associado à cadeia principal dessa molécula por meio do quinto carbono, né, por isso que é 1,5 e bifosfato, porque são 2 grupos fosfatos que vão estar presentes nessa molécula. Então, a RuBP, ela vai ser combinada, né, com o gás carbônico por meio da ação da enzima rubisco e vai inicialmente formar um intermediário instável de 6 carbonos, né? Este, por sua vez, vai ser hidrolisado, né, vai reagir com a água e vai ser quebrado em 2 compostos de 3 carbonos cada, chamado aí de fosfoglicerato. E esse fosfoglicerato, ele tem esse número 3 na frente, justamente porque vai ter um grupo fosfato que vai estar associado a essa cadeia principal da molécula por meio do terceiro carbono, beleza? Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, se a gente levar em consideração que nesse ciclo vai estar entrando uma molécula de gás carbônico, essa, por sua vez, vai ter um carbono, né, presente na sua estrutura. E a ribulose 1,5-bisfosfato, que vai ser justamente a RuBP, ela vai ter 5 carbonos, né, porque se trata aí de um açúcar, de uma pentose, né, que é um açúcar de 5 carbonos. Então, por que é formado um intermediário instável de 6 carbonos? Porque vai ocorrer a união dessas 2 moléculas, né, e se a gente for somar os carbonos, um carbono do gás carbônico mais 5 da RuBP, vai formar aí 6 carbonos desse intermediário, que posteriormente vai ser hidrolisado, né, vai reagir com a água e vai ser quebrado em 2 moléculas de fosfoglicerato. Esta, por sua vez, vão ter 3 carbonos cada, né, porque se você dividir 6 moléculas, ou 6 carbonos para 2 moléculas, vai ser 3 carbonos cada, né. E aí, aquele termo, né, aquelas plantas C3, elas levam essa designação aí justamente devido a esse fosfoglicerato, né? Porque as plantas C3 são aquelas plantas que vão apresentar como primeiro produto estável da fotossíntese justamente um composto de 3 carbonos, né? Que vai ser o fosfoglicerato, né? Por isso que a gente chama de plantas C3, né? Porque o primeiro composto produzido na fotossíntese dessas plantas vai ser aí um composto de 3 carbonos. Primeiro composto estável, né? Porque a gente vai ter um instável, mas este fosfoglicerato vai ser estável. Alguma dúvida, pessoal? Nessa primeira etapa aí do ciclo de Calvin? Então eu vou dar continuidade aí ao ciclo de Calvin, né? Sendo que agora a gente vai ver a etapa de redução, que vai ser a segunda etapa do ciclo de Calvin. Então, nessa fase, o fosfoglicerato, que vai ser o produto aí da carboxilação, ele vai ser utilizado, né, vai ser reduzido a gliceraldeído fosfato. O gliceraldeído fosfato vai ser um carboidrato que a gente também costuma chamar de triose fosfato, né? Isso porque esse composto, ele vai ter aí 3 carbonos e vai ter também associado a ele um grupo fosfato, né? Por isso que é chamado de triose fosfato. Então, o objetivo dessa etapa de redução do ciclo de Calvin vai ser justamente reduzir o fosfoglicerato que foi produzido na primeira etapa de carboxilação a gliceraldeído fosfato, que vai ser a nossa triose fosfato. Sendo que é justamente nessa etapa que vai ocorrer o maior consumo de ATP e NADPH que foi produzido justamente aí nas fases fotoquímicas, né?
Então, uma grande parte do ATP e NADPH produzido nessa fase vai ser consumido na etapa de redução do ciclo de Calvin. Então, no que consiste essa etapa de redução? Na formação das trioses fosfato, né? E como é que elas são formadas? O fosfoglicerato vai passar por duas modificações, né? Primeiro, ele vai ser fosforilado, ou seja, ele vai ganhar um grupo fosfato, que vai ser justamente oriundo aí da molécula de ATP, né? Gerado na fase fotoquímica. E quando ele ganha esse fósforo, ele vai se transformar em um outro composto que é chamado de bifosfato glicerato. Né? Posteriormente, esse bifosfato glicerato, ele vai ser reduzido e vai formar o gliceraldeído fosfato, né, que vai ser justamente as nossas trioses fosfato. E isso só vai ser possível porque vai haver um consumo de NADPH, né, que também é gerado aí na etapa fotoquímica da fotossíntese. Então, só para que a gente possa enxergar melhor essa etapa de redução, primeiramente, o fosfoglicerato produzido na fase de carboxilação, ele vai receber um ATP, né, por meio da enzima fosfoglicerato quinase. Esse ATP vai ser um grupo fosfato, vai ser utilizado para formar aí um outro composto, né, e ao mesmo tempo vai estar sendo liberado aí o ADP, que é a adenosina de fosfato, né, que seria o ATP menos um grupo fosfato, né, e dessa forma vai estar sendo produzido aí o bifosfoglicerato, ou bifosfato glicerato. Né. Esse bifosfato glicerato, por sua vez, vai consumir um NADPH, né, uma carga aí de prótons do NADPH, e vai formar aí o gliceraldeído fosfato. Né, e essa reação vai ser catalisada pela enzima gliceraldeído fosfato desidrogenase. Né, e, ao mesmo tempo, vai estar ocorrendo aí a liberação do NADP+, que é a forma oxidada do NADPH, e também de um grupo fosfato, né. E aí, pessoal, alguma dúvida? Vocês estão achando difícil esse conteúdo? E aí, pessoal, estão escutando bem? Estamos. Beleza. Então, a gente vai passar agora para essa outra, na verdade, é a mesma etapa de redução, né? Onde, se a gente levar em consideração que vai estar entrando um gás carbônico nesse ciclo de Calvin, a gente vai precisar combiná-lo, né? A enzima Rubisco vai combiná-lo a RuBP, né? A uma RuBP, dessa maneira formando aquele intermediário instável de 6 carbonos, que, por sua vez, vai formar aí 2 moléculas de fosfoglicerato, né, onde vai ocorrer aí o consumo de 2 moléculas de ATP e a liberação de 2 moléculas de ADP, formando 2 bifosfoglicerato, né, que vai consumir 2 NADPH e vai formar 2 trioses fosfato. Isso levando em consideração que vai estar entrando aí um gás carbônico, né, e posteriormente vai ser combinado com uma RuBP por meio da atividade da enzima Rubisco. Já a etapa de regeneração é uma etapa, né, onde as trioses fosfato, elas que vão ser produzidas na etapa de redução, vão ser utilizadas aí, a maior parte dessas trioses fosfato, para regenerar a RuBP. Porque toda vez que ocorre a carboxilação, a RuBP, ela vai se combinar ao gás carbônico, que vai formar aí outros compostos. E para que sempre ocorra esse ciclo, é preciso que essa RuBP seja sempre regenerada, né? Então, a maior parte das trioses fosfato, na verdade, elas vão ser utilizadas para regenerar a RuBP, e uma outra parte, uma pequena parte, vai ser utilizada para produzir carboidrato, né? Glicose, amido, sacarose e todos os compostos orgânicos que as plantas vão utilizar para se desenvolver. Então, para que haja absorção contínua de gás carbônico, é necessário sempre que a RuBP seja constantemente regenerada, né? Sendo assim,
Se a gente levar em consideração que vão estar entrando 3 moléculas de carbono no ciclo de Calvin, né, vão ser formadas, por sua vez, 6 trioses fosfato, né, e destas 6 trioses fosfato, 5 delas, 5 trioses fosfato, vão ser utilizadas para regenerar a RuBP, e apenas uma triose vai ser utilizada para a formação de compostos orgânicos. Dessa maneira, a gente pode dizer que 5/6 das trioses fosfato vão ser utilizadas aí para regenerar a RuBP, e apenas 1/6 vai ser utilizado para a formação de compostos orgânicos. E por que 5 vão ser utilizados para a regeneração da RuBP? Porque, como foi visto, essa RuBP, ela vai conter, né, cada uma delas, 5 carbonos. Logo, se são 3 RuBPs que estamos levando em consideração, 3 vezes 5, 15. 15 moléculas de carbonos vão estar sendo utilizadas aí para a regeneração da RuBP, enquanto que apenas 3 delas vão ser utilizadas para a produção aí de compostos orgânicos. Então, essa é a etapa aí de regeneração descrita, na verdade é toda a etapa de ciclo de Calvin que vai estar sendo descrito, só que dessa vez, levando em consideração que 3 gases carbônicos vão estar entrando aí no ciclo de Calvin, sendo, portanto, necessários aí 3 RuBPs, né, que vão ser combinadas a essas 3 moléculas de gás carbônico, que vão formar, por sua vez, 6 moléculas de fosfoglicerato, né, vão consumir 6 ATPs, liberando 6 ADPs, formando 6 bifosfogliceratos, né, onde, por sua vez, esses bifosfogliceratos vão consumir 6 NADPHs, né, para a produção de 6 trioses fosfatos, né, sendo que, como são trioses fosfatos, cada uma delas vai ter aí 3 carbonos, né? Então, se nós pegarmos essas 6 moléculas e multiplicarmos por 3 carbonos presentes em cada molécula, nós teremos aí 18 carbonos que vão estar sendo formados nesse ciclo de Calvin. Sendo que, desses 18 carbonos, 15 deles vão ser utilizados para regenerar a RuBP, visto que, né, somando aí essas 3 RuBPs, elas vão precisar de 15 carbonos. Então, justamente desses 18 carbonos, 15 deles vão sair para regenerar a RuBP, dessa forma dando continuidade ao ciclo de Calvin. E apenas 3 destes, né, na verdade uma triose, né, que cada um vai ter 3 carbonos, vão estar sendo utilizados para a produção de carboidratos, né, que seria a glicose, o amido, a sacarose, e todos os compostos orgânicos que são necessários aí para o crescimento e o desenvolvimento da planta. Dessa forma, nessa etapa de regeneração, vão ser gastos 3 ATPs. Isso se levarmos em consideração que vão estar entrando nesse processo 3 gases carbônicos. Beleza? Então, esse aí vai ser o ciclo de Calvin completo, né, onde a primeira etapa aí vai ser a carboxilação, né, onde o gás carbônico vai entrar na planta, né, chegando assim nos estromas, onde vai encontrar a enzima rubisco, né, e vai se ligar ao sítio de ligação da enzima rubisco, juntamente aí com a RuBP, né, onde a enzima rubisco vai promover a ligação, né, a combinação do gás carbônico com a RuBP, formando fosfoglicerato. Este fosfoglicerato vai ser utilizado na etapa de redução para ser reduzido a gliceraldeído fosfato, né, que vai ser a triose fosfato, onde uma grande parte dessas trioses fosfatos vão ser utilizadas para regenerar a RuBP, e uma pequena parte delas vai ser utilizada aí para a produção de compostos orgânicos. Beleza? Então, este vai ser aí o ciclo de Calvin. Beleza? Alguém tem alguma dúvida relacionada ao ciclo de Calvin? Porque agora a gente vai entrar num outro... E aí, pessoal? Não. Nenhuma dúvida, né? Beleza, porque a gente vai entrar agora num outro assunto, que vai ser justamente a fotorrespiração, ou ciclo C2. Como foi dito no início da aula,
A rubisco, ela vai ser uma enzima que vai atuar tanto na fixação do gás carbônico, quando ela vai fazer aí o processo de carboxilase, como na fixação do gás oxigênio, que é quando ela vai fazer aí essa etapa de fotorrespiração, essa fotorrespiração, certo? Sendo que em temperaturas ambientes, digo assim, 25 graus, a proporção da atividade de carboxilase da enzima rubisco vai ser de 3:1 em relação à atividade oxigenase dessa enzima. Isso quer dizer que a cada 4 enzimas rubisco, 3 delas vão estar sendo utilizadas para fixar o carbono, o gás carbônico, enquanto apenas uma delas vai estar sendo utilizada para fixar o gás oxigênio. Lembrando que tanto o oxigênio como o gás carbono vão ser substratos da enzima rubisco, que vão estar sempre competindo pelo mesmo sítio de ligação dessa enzima. Então, digamos assim, o substrato que chegar primeiro nesse meio vai definir a reação que vai ser originada, né, e a atividade que vai ser originada, que vai ser de carboxilase ou de oxigenase, né. Então, em plantas C3 a 25 graus, a atividade carboxilase vai ser favorecida, né. Beleza. Então, como foi dito, né, as moléculas de CO2 e de O2 vão competir pelo mesmo sítio de ligação da enzima rubisco, né? E quando ocorre a atividade de carboxilase, vai ocorrer, por sua vez, o ciclo de Calvin, né, a segunda etapa da fotossíntese, e posteriormente vai estar ocorrendo aí um processo fotossintético. Mas quando ocorre a fixação do oxigênio, aí vai precisar fazer a fotorrespiração, né? Sendo que a fotossíntese e a fotorrespiração, elas vão trabalhar aí em direções contrárias, de modo que quando a planta estiver fazendo a fotorrespiração, ela não vai fazer a fotossíntese. E o mesmo também vai servir, né? Quando estiver fazendo a fotorrespiração, ou quando estiver fazendo a fotossíntese, não vai fazer a fotorrespiração. Então, esse processo, essa série de reações bioquímicas, que vai ser a fotorrespiração, elas vão ocorrer em 3 organelas diferentes, né, que vai ser aí os cloroplastos, os peroxissomos e também as mitocôndrias. Então, como é que vai ocorrer esse processo de fotorrespiração? Em vez de a RuBP, que vai ser um dos substratos da enzima rubisco, ser combinada ao gás carbônico, ela vai ser combinada ao gás oxigênio. Dessa maneira, em vez de elas formarem duas moléculas de fosfoglicerato, elas vão estar formando apenas uma molécula de fosfoglicerato e uma outra molécula de fosfoglicolato. Esse fosfoglicolato se trata aí de uma molécula que não vai ser útil para a planta. A planta não vai utilizar essa molécula, né? E essa molécula vai ter 2 carbonos, né? É uma molécula que vai ter 2 carbonos. Sendo que toda vez que ocorresse a fixação do gás oxigênio, em teoria, a planta estaria perdendo uma boa parte dos seus carbonos, não é isso? Porque 2 destes, né, a cada um gás carbônico que vai ser utilizado nesse processo, 2 desses vão ser utilizados aí para a produção desse fosfoglicolato, que é justamente essa molécula inútil. Então, o que foi que a planta fez? Ela desenvolveu, ao longo aí de uma série de adaptações, né, ela desenvolveu esse metabolismo de fotorrespiração, que vai ser utilizado justamente no intuito de recuperar parte dos carbonos que seriam gastos para a produção de fosfoglicolato, certo? Então, esse vai ser o intuito da fotorrespiração. Vai ser aí utilizado para recuperar parte dos carbonos que seriam perdidos na formação do fosfoglicolato, que vai ser uma molécula inútil para a planta. E esse fosfoglicerato, como a gente sabe, vai ser muito útil para a planta, porque é ele que vai ser reduzido a triose-fosfato, que posteriormente vai formar aí os compostos orgânicos, e também vai ser utilizado para regenerar a RuBP, certo? Então, como foi dito, a fotorrespiração,
ela vai ocorrer em 3 organelas diferentes, né, que vai ser o cloroplasto, o peroxissomo e a mitocôndria, sendo que ela vai iniciar no cloroplasto. Vendo essa imagem, alguém poderia me dizer o motivo de a fotorrespiração iniciar no cloroplasto? Alguém tem alguma ideia de por que o processo de fotorrespiração vai ocorrer no cloroplasto, primeiramente? Vai iniciar no cloroplasto, melhor dizendo? E aí, pessoal? Vai ser justamente porque no cloroplasto é onde vão se encontrar as enzimas rubísicas, né, presentes aí no estroma dos cloroplastos. Por esse motivo que a fotorrespiração vai se iniciar nos cloroplastos. Então, como é que acontece essa série de reações bioquímicas que é a fotorrespiração? Primeiramente, a RuBP, ela vai estar sendo combinada com o gás oxigênio, né, por meio aí da atividade da enzima rubisco, onde, dessa maneira, ela vai estar formando o fosfoglicolato. Esse fosfoglicolato, por sua vez, vai sofrer aí uma reação química, onde ele vai perder o seu grupo fosfato. Dessa maneira, ele vai estar sendo reduzido de fosfoglicolato a glicolato. Esse glicolato, justamente por estar aí no estroma, né, que é um meio líquido, ele vai migrar do cloroplasto para os peroxissomos. Uma vez que ele chega nos peroxissomos, esses glicolatos eles vão reagir com o gás oxigênio novamente e vai produzir um ácido chamado de glioxalato. Da mesma maneira, esse glicolato ele também vai formar esse H2O2 aqui, que se trata aí do peróxido de hidrogênio, que, por se tratar de uma molécula que é tóxica para as células, né, e para as organelas, elas vão ser, posteriormente, degradadas por meio da ação de uma enzima chamada de catalase, onde essa enzima vai pegar o peróxido de hidrogênio e vai quebrá-lo em água e também em oxigênio, certo? E agora, voltando para o glioxalato, que é formado aí por meio do glicolato, esse glioxalato, por sua vez, vai reagir com um aminoácido proteico chamado de glutamato e vai formar a glicina, que é um outro aminoácido proteico. Ao mesmo tempo, vai estar ocorrendo a formação do alfa-cetoglutarato, que vai ser um outro ácido, né? Então, a reação aí bioquímica do glioxalato com o glutamato vai formar a glicina e também o alfa-cetoglutarato. Essa glicina, por sua vez, vai migrar dos peroxissomos e vão chegar nas mitocôndrias, onde estas, se a gente for levar em consideração que são duas glicinas que vão estar entrando nesse processo, estas vão, digamos assim, consumir o NAD+, né, que vai formar e liberar o NADH, e ao mesmo tempo estas vão estar sofrendo a descarboxilação, que seria a perda aí de uma molécula aí de gás carbônico, e também elas vão perder um grupo amina. Lembrando que cada uma dessas glicinas, elas vão ter 2 carbonos, né, presentes em sua estrutura. Então, somando essas 2 glicinas, nós teremos 4 carbonos. E além desses 4 carbonos, essas glicinas, elas também têm um grupo amina, que é justamente esse NH3, né, que representa aí um grupo amina. Sendo que se a gente somar essas 2 glicinas, vão ter 2 grupos aminas. Então, no total, nós teremos o quê? 4 carbonos e 2 grupos aminas, né? Sendo que desses 4 carbonos, um deles vai ser liberado na mitocôndria, né? Então, vai restar apenas 3 carbonos. Ao mesmo tempo, dos 2 grupos aminas, um deles vai estar sendo liberado também na mitocôndria. Dessa maneira, só vai restar 3 carbonos, né? E um grupo amina. Então, esses 3 carbonos, juntamente com o grupo amina, vai formar a serina, que vai ser aí um outro aminoácido proteico. Essa serina, por sua vez, ela vai sair da mitocôndria, né? Vai migrar da mitocôndria
para os peroxissomos, novamente, onde elas vão sofrer uma série de reações bioquímicas que vai resultar aí na molécula de glicerato. Esse glicerato, por sua vez, vai migrar para os cloroplastos, onde eles vão consumir uma molécula de ATP, de modo que eles vão formar o fosfoglicerato. E aí sim, esse fosfoglicerato, ele é uma molécula que vai ser útil para a planta, porque ele vai ser utilizado aí no ciclo de Calvin, né, vai ser reduzido, onde vai ser formado as trioses fosfatos, que vão ser úteis para o ciclo de Calvin, né? Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a fotorrespiração, ela surge no intuito de recuperar parte dos carbonos que seriam perdidos na produção do fosfoglicolato, né? Sendo que, por que eu estou dizendo que apenas parte do carbono vai ser recuperado, e não todos eles, né? Então, e não 100% dos carbonos? Justamente porque nas mitocôndrias vai ocorrer a liberação de um gás carbônico, né? Então, vai ocorrer a liberação de um carbono. Então, se a gente levar em consideração quatro carbonos que estão presentes aí nas glicinas, 3 deles vão ser conseguidos aí, vão ser recuperados aí no processo de fotorrespiração. E um deles vai estar sendo perdido, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que 75% do carbono vai estar sendo recuperado e 25% deste vai estar sendo perdido. Beleza? Então, o intuito da fotorrespiração é justamente esse. Mas, o que vocês precisam saber da fotorrespiração vai ser justamente essa utilidade dela, de reduzir o fosfoglicolato a glicerato, que depois vai consumir um ATP e formar o fosfoglicerato, e também vocês vão precisar saber que nos cloroplastos vão estar sendo consumido um gás oxigênio, né? Nos peroxissomos vai estar sendo consumido também um gás oxigênio, e na mitocôndria vai estar sendo liberado um gás carbônico, né? Da mesma maneira, nos cloroplastos vai estar sendo consumido aí ATP, certo? Então, basicamente é isso que vocês precisam saber desse processo, né? Do que está sendo consumido e do que vai ser produzido, né? Da utilidade, da finalidade da fotorrespiração. Então, para que a fotorrespiração existe? Ela vai existir justamente para recuperar os carbonos que seriam perdidos pela ação da oxigenase da rubisco, e também ela tem a sua utilidade aí para evitar a fotooxidação dos fotossistemas, porque eles iriam consumir aí o excesso do ATP e também do NADPH, né? Eu esqueci de dizer que o NADPH também ele vai estar sendo consumido aí nos peroxissomos e também na mitocôndria, se eu não me engano. Então, além de dissipar o excesso de ATP e NADPH, a fotorrespiração, ela também vai impedir os danos ao aparelho fotossintético, que seriam ocasionados aí na produção do peróxido de hidrogênio, né? Que posteriormente vai ser degradado pela enzima catalase, né? Então, quando é que vai acontecer a fotorrespiração? A fotorrespiração em plantas C3, elas vão ocorrer basicamente quando existem temperaturas altas, ou seja, temperaturas acima de 30 graus, onde em temperaturas acima de 30 graus, a difusão dos gases, como o gás carbônico e o gás oxigênio, vai estar sendo comprometida, né? E levando em consideração que esse processo de fixação de CO2 ou de oxigênio vai estar ocorrendo em um meio aquoso, que seria no estroma, a gente pode dizer que nesse meio vai ser favorável para o gás oxigênio, porque justamente o gás oxigênio ele vai ser mais leve do que o gás carbônico, porque o gás carbônico ele vai ser o gás oxigênio mais alguma coisa, né, que vai ser justamente o carbono. Então, ele é mais pesado que a molécula de oxigênio. Dessa maneira,
por a molécula do oxigênio ser mais leve, ela vai chegar com maior velocidade ao sítio de ligação da enzima rubisco, e dessa maneira ela vai conseguir fazer a atividade oxigenase em vez de atividade carboxilase, né? Então, em altas temperaturas, vai favorecer aí em plantas C3 e também em algumas C4, né, sendo que a fotorrespiração ela vai ser mais reduzida em C4, então vai favorecer mais aí o gás oxigênio, sendo assim vai ocorrer a atividade de oxigenase da rubisco em altas temperaturas, principalmente em plantas C3. Então, em relação às plantas C4, as plantas C4, na verdade, elas se tratam de espécies de plantas que evoluíram ao longo das centenas, milhares de anos, de modo que elas têm o objetivo de driblar justamente esse processo de fotorrespiração. Porque o processo de fotorrespiração, apesar de ser uma boa intenção dele ocorrer, né, porque ele vai recuperar parte dos carbonos que seriam perdidos naquela molécula de fosfoglicolato, toda vez que a planta vai fazer a fotorrespiração, ela vai estar deixando de fazer a fotossíntese, né? Então, essas plantas C4, elas evoluíram aí ao longo dos anos, justamente para driblar essas reações fotorrespiratórias, né? Então, as plantas C4, elas diferem das plantas C3, porque, primeiro, nas plantas C3, o primeiro produto estável da fotossíntese vai ser um composto de 3 carbonos, que é justamente o fosfoglicerato, né, que é produzido na etapa de carboxilação do ciclo de Calvin, né? E, além disso, as plantas C3, elas vão ter apenas a enzima rubisco para fixar o CO2. Da mesma forma, essa enzima rubisco, ela pode fixar o oxigênio, né, o que pode ser prejudicial, né? Já as plantas que adotaram o metabolismo de fixação C4, né, o metabolismo de fixação de carbono do tipo C4, por que elas levam o nome de metabolismo C4? Porque o primeiro produto estável da fotossíntese vai ser justamente um composto de 4 carbonos, né, um ácido de 4 carbonos que vai ser chamado de oxaloacetato. Esse vai ser o primeiro produto estável da fotossíntese em plantas C4. Além disso, essas plantas C4, elas vão ter, além da enzima rubisco, uma outra enzima que vai ser responsável também pela fixação do gás carbônico. Essa enzima leva o nome de PEP-carboxilase, ou PEPcase, ou fosfoenol piruvato carboxilase, né? Esse vai ser o nome completo aí da enzima PEPcase, né? E da mesma forma vai ocorrer uma separação espacial entre essas duas enzimas, né, que vão ocorrer aí em diferentes células, né? Então vai ser isso basicamente o que vai diferir as plantas C3 das plantas C4. Então, nessa imagem, a gente consegue observar aí a anatomia das folhas das plantas C3 e C4, onde a gente consegue observar aí que ambas vão ter cutículas, vão ter epiderme superior, células do mesófilo, vão ter, obviamente, os vasos, né, xilemas e floemas, vão ter as células do mesófilo novamente, e a epiderme inferior. Sendo que o que também difere as plantas C4 das plantas C3 é que nas plantas C4, as células da bainha do feixe vascular, elas vão ser bem mais desenvolvidas do que em plantas C3. As células da bainha do feixe vascular em plantas C4, elas vão ser maiores, vão ter cloroplastos, né, onde vai ocorrer todo o processo fotossintético também. Além disso, vão ter plasmodesmas, né, que vão ser canais, que vão ligá-las justamente a outras células, que seriam as células do mesófilo, não é? E dessa forma, a fotossíntese, né, o ciclo de esse processo fotossintético, eles vão ocorrer tanto nas células da bainha do feixe vascular, quanto nas células do mesófilo, certo? E nessa imagem, nessa outra imagem, a gente consegue observar uma folha do milho, que vai ser uma planta que vai adotar aí um metabolismo C4, certo?
Então, dessa maneira, elas vão ter células da bainha do feixe vascular bem mais desenvolvidos, contendo aí os cloroplastos, né? E, além disso, vai conter as células, né? Vai conter os plasmodesmas, né? Que vão ligar as células da bainha do feixe vascular às células do mesófilo, beleza? Então, vai ser isso, basicamente, a diferença também em relação à anatomia das folhas C3 e das folhas C4. Além disso, as células do mesófilo das plantas C4 vão abrigar justamente as enzimas pepicase, né? A pep-carboxilase, né? Vai localizar aí nas células do mesófilo. E também as células, a enzima rubisco, elas vão ser abrigadas pelas células da bainha do feixe vascular, né? Isso em plantas C4. Então, como é que acontece esse processo de fixação do gás carbônico em planta C3, em planta C4? Então, primeiro de tudo, o gás carbônico ele vai ser assimilado, né, por meio dos poros, que são os estômatos. Dessa maneira, eles vão entrar aí nas células do mesófilo, onde estes vão ser combinados com a fosfoenolpiruvato, que vai ser a PEP, que na verdade é um substrato da PEP-carboxilase, certo? Então, esse gás carbônico, quando ele é combinado com a fosfoenolpiruvato, que vai ser aí um substrato da pepicase, ele vai perder um grupo fosfato, né, vai sofrer aí algumas reações bioquímicas, onde vai perder o seu grupo fosfato, e vai formar o oxaloacetato, né, que vai ser um ácido de 4 carbonos. Né? Esse oxaloacetato, por sua vez, vai consumir um NADPH, né, que é o poder redutor, por meio da ação da enzima malato desidrogenase, que vai justamente pegar esse hidrogênio do NADPH, né, e vai formar o malato. O malato, o ácido málico, ele vai ser um outro ácido com 4 carbonos, sendo que este vai migrar para as células da bainha do feixe vascular, justamente por meio dos plasmodesmas, né, que vão ser esses canais interligando as células do mesófilo e também as células da bainha do feixe vascular. Então, o malato vai sair das células do mesófilo, vai chegar às células da bainha do feixe vascular, e aí ele vai sofrer um processo de descarboxilação, né, que vai ser a perda aí de uma molécula de gás carbônico, onde esse gás carbônico vai ser utilizado justamente no ciclo de Calvin, né, pela enzima rubisco, e além de ser descarboxilado, o malato ele também vai ser reduzido a piruvato. Esse piruvato vai migrar para as células do mesófilo, onde vão ser utilizados para regenerar a fosfoenolpiruvato, que vai ser justamente a PEP, que é um substrato da enzima PEP carboxilase. Então, a gente pode concluir nesse processo, né, que o gás carbônico ele vai estar sendo reduzido 2 vezes, né, em plantas C4, tanto pela ação da enzima pepicase, como pela ação da enzima rubisco, né, no ciclo de Calvin, onde o CO2, né, que vai ser oriundo da descarboxilação do malato, vai entrar aí no ciclo de Calvin, onde vai ser reduzido a trioses fosfato, não é isso? Então, basicamente, é isso que vai ocorrer em plantas C4. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse ciclo das plantas C4? Não. Tudo certo, né? Sim. Beleza. Então, mais uma vez, nas plantas C4 vai ocorrer uma separação espacial, né, nesse processo aí de fixação do gás carbônico, visto que as enzimas pepicase vão estar localizadas em uma célula e as enzimas rubisco vão estar localizadas em outra célula, né? A enzima pepicase nas células do mesófilo e a enzima rubisco nas células da bainha do feixe vascular. Beleza, então alguns exemplos aí de plantas C4 seriam
a cana-de-açúcar, o sorgo, o milho e outras gramíneas tropicais, né, como capim-elefante. Enfim, basicamente vão ser aí as plantas das famílias das gramíneas, né, que vão pertencer aí a esse ciclo C4 de fixação de carbono. Então, o ciclo C4 vai reduzir, né, a fotorrespiração e a perda de água em climas quentes e secos, né, lembrando que essas plantas que adotam esse metabolismo, elas vão ocorrer em climas tropicais, né, em temperaturas aí acima de 30 graus. Então, por que ocorre a redução da fotorrespiração? Porque a enzima peptidase, ela tem alta afinidade pelo gás carbônico, e não vai ter, basicamente, nenhuma afinidade com o gás oxigênio, né? Por isso que a fotorrespiração ela vai ser mais suprimida, né? E, na verdade, o gás carbônico, ele vai entrar nas células do mesófilo, né? Na forma de ácido carbônico, né? É uma outra forma do gás carbônico, quando ele vai reagir aí com a água por meio da ação do enzima, e ele vai entrar nesse processo como gás, como ácido carbônico, certo? Então, justamente pela alta afinidade da peptidase com o gás carbônico, para que o gás carbônico seja fixado, vai ser exigido a menor abertura estomática, que vão ser justamente os poros por onde o gás carbônico vai ser fixado. Dessa maneira, vai ocorrer uma redução da perda de água, visto que os estômatos, quando eles estão abertos, vai ocorrer as trocas gasosas, né, a entrada do CO2, a saída do O2, e ao mesmo tempo vai ocorrer também a saída de água, né, por meio desses estômatos, certo? Então, a gente pode concluir, pode dizer aí que vai ocorrer uma menor abertura estomática, que vai favorecer aí as plantas, porque vai evitar a perda d'água. Além disso, vai ocorrer também uma alta concentração de gás carbônico nas células da bainha, justamente porque o gás carbônico ele vai ser reduzido duas vezes, né? Tanto pela ação da enzima peptidase, né, como pela ação da enzima rubisco, né? Então, dessa maneira, nas células da bainha vai ocorrer basicamente gás carbônico, né, onde o oxigênio ele vai ser suprimido, né? Dessa maneira, a atividade da fotorrespiração vai ser reduzida, né? Vai ser praticamente suprimida aí em plantas C4. Então, além das plantas C4, a gente vai ter um outro grupo de plantas que vai adotar um outro metabolismo de fixação do gás carbônico, que vai ser justamente as plantas CAN ou as plantas MAC, né? E essa sigla, CAN ou MAC, ela vem para designar aí o termo metabolismo, né? As palavras metabolismo ácido das crassuláceas. E por que metabolismo do ácido das crassuláceas? Primeiro, porque esse metabolismo ele foi descoberto em plantas da família das crassuláceas, né? E, além disso, as plantas que adotam esse metabolismo, elas armazenam o gás carbônico na forma de um ácido, né, que é chamado de ácido málico ou malato, e por isso elas levam esse nome de metabolismo ácido das crassuláceas. Então, essas plantas, né, que adotam esse metabolismo, elas vão ter um diferencial que vai ser justamente a abertura dos estômatos durante a noite. Isso porque essas plantas, elas vão ocorrer aí em regiões semiáridas, onde a água vai ser o principal fator limitante, né? Então, dessa maneira, as plantas, elas precisam economizar ao máximo a água. E por esse motivo, a abertura dos estômatos vai ocorrer à noite, certo? Então, os estômatos vão se abrir durante a noite e durante o dia eles vão permanecer fechados justamente com o intuito de armazenar e economizar água no interior das plantas. Então, as plantas CAN, como já foi dito, são plantas que vão ocorrer aí em regiões mais secas, né, como regiões semiáridas. E alguns exemplos das famílias dessas plantas que podemos citar são as cactáceas, né, que são as mais comuns, as crassuláceas, mas também a gente pode citar as bromeliáceas e as orquidiáceas, né? Essas são algumas das famílias que vão adotar esse metabolismo de fixação de gás carbônico. Então, essas plantas elas vão possuir várias adaptações. Dentre elas, a gente pode citar
a conversão de folhas em espinhos, né, justamente para evitar a perda d'água, uma camada espessa de cutina, né, presente nas plantas, e também o fechamento estomático durante o dia e, posteriormente, a sua abertura durante a noite. O que a gente não pode dizer dessa maneira é que a fotossíntese vai ocorrer durante a noite. O que a gente pode dizer é que o gás carbônico ele vai ser fixado durante a noite, onde vai ser armazenado na forma do ácido málico, e durante o dia ele vai ser reduzido, onde vai ser utilizado aí para a produção de compostos orgânicos, beleza? Então, o que é que vai acontecer em plantas que adotam esse metabolismo? Primeiramente, o gás carbônico ele vai ser fixado durante a noite, onde ele também vai entrar, né, no citosol, né, dessas plantas na forma de ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai reduzir, vai ser reagido, né, vai reagir com a fosfoenolpiruvato, né, que vai ser um substrato da enzima peptidase. Dessa maneira, ele vai ser carboxilado, onde vai perder um grupo fosfato, formando, primeiramente, o oxaloacetato, que vai ser aquele ácido de 4 carbonos. Esse ácido de 4 carbonos, por sua vez, vai ser reduzido a malato, né, que vai ser o ácido málico, e o ácido málico ele vai ser armazenado nos vacúolos, né? Esse ácido málico vai ser armazenado nos vacúolos durante a noite, né? Já durante o dia, o ácido málico ele vai retornar para os cloroplastos, onde eles vão ser descarboxilados, né? Doando aí, liberando o gás carbônico para o ciclo de Calvin, né? Para a enzima rubisco, e ao mesmo tempo o ácido málico, ou malato, vai ser reduzido a piruvato, que posteriormente vai ser armazenado na forma de amido, né? Então, esse vai ser o diferencial das plantas que adotam esse metabolismo CAM, ou MAC, né? Então, essa imagem vai retratar basicamente o que eu falei, né? Onde o gás carbônico vai entrar durante a noite, na sua forma de ácido carbônico, onde ele vai perder um grupo fosfato, sendo reduzido aí a oxaloacetato, que posteriormente vai ser reduzido a malato, né, onde este malato vai ser armazenado nos vacúolos durante a noite, e durante o dia o malato ele vai retornar para os cloroplastos, onde eles vão ser reduzidos a piruvato e também vai ser descarboxilado, né, de modo que o gás carbônico vai ser utilizado para ser reduzido novamente no ciclo de Calvin por meio da ação da enzima rubisco. Vai ser reduzido posteriormente a tireoses fosfatos e posteriormente vão ser utilizados aí para regenerar a RuBP e também para formar compostos orgânicos, isso durante o dia. Então, quais são as vantagens dessas plantas? Né? Em relação à perda de água, as plantas C3, elas perdem aí em torno de 400 a 500 gramas de água, né, por gás carbônico assimilado. As plantas C4, elas perdem de 250 a 300 gramas de CO2 assimilados, né, gramas de água por CO2 assimilados, né, e as plantas CAM, elas vão perder de 50 a 100 gramas de água por cada CO2 que vai estar sendo assimilado. Dessa maneira, a gente pode dizer que as plantas CAM, elas vão ser mais eficientes no uso da água do que as plantas C4 e do que as plantas C3. E qual é a principal diferença entre as plantas C4 e CAM? A diferença é que em plantas C4, a formação do ácido, do composto de 4 carbonos, né, que vai ser o ácido málico ou malato, e posteriormente a sua descarboxilação, eles vão ser separados espacialmente, ou seja, em diferentes células, né? Onde um vai se localizar aí nas células do mesófilo e o outro nas células da bainha do feixe vascular, né? Por isso, são células diferentes, né? E essa separação vai ser espacial. Já em plantas CAM, essa separação vai ser temporal, né? Visto que só ocorre em horários diferentes, né? Vai ocorrer durante a noite, na fixação do gás carbônico, que vai ser reduzido a malato posteriormente, e durante o dia esse malato ele vai voltar para o cloroplasto, né? Dessa maneira, a separação
desse processo vai ser apenas temporal, beleza? Então, para finalizar a nossa aula, nós temos aí uma tabela que demonstra a característica dos três tipos de metabolismo de fixação de gás carbônico, né? Onde, em relação às enzimas carboxilativas, nas plantas C3, a gente só vai ter a presença da enzima rubisco. Já em plantas C4, vai ocorrer a presença da enzima PEP-carboxilase e também da enzima rubisco, sendo que a separação entre as duas vai ser espacial, onde uma vai localizar nas células do mesófilo, que são as enzimas PEP-carboxilase, e a outra, que vai ser a enzima rubisco, vai ser localizada na bainha do feixe vascular. Já em plantas CAN, também iremos encontrar tanto as enzimas PEP-carboxilase quanto a enzima rubisco, sendo que essa separação vai ser apenas temporal, que vai ser um durante a noite e o outro durante o dia. Em relação ao requerimento energético, que vai ser a proporção aí de gás carbônico para ATP e também para NADP, em plantas C3, essa proporção vai ser de 1 para 3 para 2, né, em relação aí ao gás carbônico consumido, ao ATP e ao NADP. Já em plantas C4, essa proporção vai ser de 1 para 5 para 2. E em plantas CAN, essa proporção vai ser de 1 para 6 para 2. Em relação à fotorrespiração, em plantas C3, né, em altas temperaturas, esse ciclo, né, da fotorrespiração, esse processo vai ser alto, né? Já em plantas C4, o processo de fotorrespiração ele vai ser baixo, e em plantas CAN, não é detectável, né, de tão pouco que vai ocorrer, né, com baixa frequência, então, basicamente, não vai ser detectável a fotorrespiração em plantas CAN. Quanto à eficiência do uso da água, a gente consegue observar nessa tabela que as plantas CAN, elas vão ter aí uma maior eficiência do uso da água. E em relação à temperatura ótima, a temperatura ótima das plantas C3 vai se encontrar aí na faixa dos 20 aos 30 graus. Nas plantas C4 e nas plantas CAN, essa temperatura ótima se encontra na faixa do 30 a 45 graus. Beleza? E em relação ao ponto de compensação de CO2, o menor ponto de compensação de CO2 vai ser encontrado aí em plantas CAN. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para oferecer para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ativar o microfone e falar, né? E aí, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver vocês aí. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à aula? Eu não. Então, a gente vai finalizar a nossa aula hoje. Espero que todos tenham entendido aí o assunto que eu passei. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Eu vou estar no grupo também do WhatsApp, que a gente vai estar tirando essa dúvida, viu, pessoal? Ok. Obrigado pela atenção e boa segunda-feira. Para você também.